Se você está chegando agora nesse canal, meu nome é Felipe Correia e aqui tratamos de gestão de projetos, estratégia e inovação. Se você gosta desse tipo de conteúdo, considere se inscrever e clique no sininho para receber as notificações. Inovação não é coisa só de startup. Eu conversei com Débora Saldanha, ela que trabalha na parte de inovação de futebol do Clube Atlético Mineiro. Gostou e ficou curioso? Fique comigo nesse vídeo. Bom, pessoal, hoje estamos aqui com Débora Saldanha. Débora, obrigado por aceitar esse bate-papo. Conta um pouco para as pessoas quem é você e obrigado por bater esse café, tomar esse café, com a gente aqui. Olá, eu que agradeço o convite, é uma honra estar aqui falando contigo, tomar esse café aí, falar de inovação e no esporte, principalmente, que é a minha paixão, né? Então, é muito bom estar aqui com vocês. Vamos lá, vamos ver o que dá para a gente aprender e compartilhar desse momento. Show de bola. Conta um pouco para as pessoas um pouco da sua trajetória, enfim, quem é você? Tá bom. Bom, eu sou curitibana, sou do sul do Brasil, tenho um leve sotaque do Rio Grande do Sul, porque eu trabalhei lá, morei lá há muito tempo, e enfim, então só para. Eu gosto sempre de falar isso, porque as pessoas falam, nossa, mas de onde que ela é? Estou morando em Belo Horizonte, hoje estou como gerente de inovação aqui no Galo, né, no Clube Atlético Mineiro. Fui atleta de futebol, então acho que meu começo foi muito da arquibancada, de torcedora, mas também jogando, né? Eu tenho dois irmãos, eram atletas, enfim, então eu ia sempre com eles nos treinos e eu falei, eu quero jogar também. E aí comecei, abriram vagas para time feminino, e aí comecei. Então, minha paixão vem desde pequena. Já passei por outras áreas também, mas a tecnologia, tendência, sempre foi algo que marketing também. Eu sou formada em marketing, comunicação em relações públicas, né? Tenho MBA em negócios digitais, marketing esportivo. Então, sempre tive ligada muito isso. E marketing e comunicação tem novidades, sempre tem, né? Essa questão muito ligada à tecnologia até. Então, eu fui indo para esse caminho. E aí depois, mesmo na minha jornada, assim, fui atleta profissional até certa idade, e depois deixei, fui seguir esse caminho mais, né, da faculdade e tudo mais, e saí do esporte. Eu voltei a trabalhar com o esporte muito recentemente, em 2018. 2016 para cá já, na verdade. Mas atuando com tecnologia e inovação, que antigamente nem se falava em inovação, né, era mais transformação digital ou tecnologia em si, já desde 2012 para cá. Então, foi o meu primeiro caminho foi esse, depois que eu voltei a atuar no esporte, tá? Então, só fazendo um resumo rápido, assim, já trabalhei no Grêmio, o ano passado estava no Grêmio como consultora de inovação, fiz alguns trabalhos muito pontuais em alguns clubes lá de Curitiba, do Paraná mesmo, como eu sou de lá, né? Então, o primeiro chatbot a ser implantado no Brasil em clube de futebol foi no Curitiba, foi um projeto que eu levei para eles em 2016, né? Então, você vê, faz um bom tempo, uns 6, 7 anos aí. Então, assim, fui galgando esse espaço até chegar aqui onde eu estou hoje. Não, show de bola. E é bem legal que às vezes a gente bate papo aqui com outras pessoas e tal, e é sempre no ramo de tecnologia, em banco, em empresas digitais, em e-commerce ou coisa do tipo. E hoje a gente está aqui falando de inovação em time de futebol. Eu achei isso fenomenal para dizer o quanto que a inovação ela pode atingir diferentes ramos, né? Independente aí do que for. Então conta um pouco para a gente o que, que faz uma pessoa que trabalha com inovação em time de futebol? O que, que é inovação no futebol? Ah, legal. Então, tem dois aspectos, assim, da inovação no esporte. Eu gosto sempre de puxar primeiro que, para mim, inovação, ela é muito mais que tecnologia, né? Tecnologia é uma ferramenta para você inovar. Então, e no futebol, isso eu acho que a gente tem que estar buscando mais falar sobre isso. Eu acho que a gente primeiro precisa trazer a cultura de inovação de fato para o esporte, para o futebol principalmente, que é algo que não tem, né? É algo novo, vamos dizer assim, para depois a gente partir para realmente a questão de tecnologias ou a questão de novos negócios também. Porque por que eu falei que são dois pontos no esporte? Porque o futebol trata a inovação muito alinhado a marketing e novos negócios, novas receitas, principalmente porque o futebol precisa, né? A gente está aí cada vez com contratos de jogadores mais caros e tudo mais, precisa manter, né?
Então, só que eu acho que a gente precisa mudar isso, precisa trazer a inovação para o que ela é de verdade, que é trazer essa cultura, metodologias, processos e tudo mais, para que se tenha esse retorno através dos novos negócios, né? E abranger não só a área de marketing exclusivamente, mas todo o clube, né? Todo clube precisa falar e pensar em inovação. Então, acho que esse é um dos pontos que eu bato muito do que seria inovação no futebol. Pode começar através de novos negócios, pensar como tecnologias podem gerar novas receitas ou como a tecnologia pode favorecer, né, essa criação de... E não só novas receitas, engajamento, a gente busca muito a inovação para engajamento com o fã, com o torcedor, com o fã do esporte, que a gente fala, né, que hoje em dia já está muito até além disso, tem para as novas gerações que não tem só mais um time, a gente está começando a discutir isso também, ou que torce para o time de fora e não torce para o time do Brasil. Então, acho que a inovação ela começou nesse intuito, e agora que está se abrindo esse caminho de pensar em inovação o todo, né? Todo clube precisa, principalmente até dentro das quatro linhas. Então, hoje, o meu trabalho, especificamente falando do meu trabalho no Galo, é isso, assim, é tentar pensar novos processos, novas ferramentas para todo o clube. Comunicação, marketing, futebol, RH, financeiro, jurídico. Então, a gente tem abordado nesse ponto, assim. Não, bem legal. E eu não sei, e aí eu queria a sua opinião, né? Se é algo mais novo, assim, vamos dizer, principalmente para clubes brasileiros, talvez isso tenha um pouco fora, em algum outro clube de fora, né? Mas, assim, clube brasileiro, você vê que é uma coisa relativamente nova, é uma tendência isso? Sim. Sim. Então, o Clube Brasileiro mesmo, foi criado, acho que a primeira vaga de inovação um pouco antes da pandemia no Clube Atlético Paranaense, que acho que foi o primeiro, final de 2019, início de 2020. O ano passado, que aí o Galo teve já um gerente de inovação, que foi quem me chamou para ficar até no lugar dele, que é o Felipe Ribe, um grande amigo, um grande profissional. Foi o segundo cargo de clube de futebol em inovação, específico de inovação, né? E depois tinha o Corinthians criou também, mas o do Corinthians era inovação e marketing, que estava atrelado. Na verdade, os três estavam muito atrelados à área de marketing e negócios. Hoje a gente já tem, acho que o Palmeiras, não sei se tem cargos específicos, acho que o Palmeiras está criando ou tem alguém. O Avaí contratou agora um gerente de inovação, mas dá para contar nos dedos. Assim, que eu conheça que sejam gerentes de inovação especificamente, são 5, no máximo, não tem mais que isso. A não ser aqueles que também, mesmo desses 5, acho que 3 são marketing e inovação, não é inovação especificamente. E aí, por que eu digo isso até? Porque, por exemplo, por que eu disse que até o ano passado o Galo estava alinhado a marketing? Porque esse ano a gente decidiu justamente desmembrar, trazer a área de inovação para a tecnologia, por que tecnologia e não fazer algo específico de inovação? Primeiro, porque está caminhando, é algo muito novo. Então, a tendência é que tenha uma área, uma diretoria de inovação. Acho que essa vai ser a tendência. Mas, por enquanto, ela tem que estar atrelada a algum setor, até para poder caminhar um pouco melhor, para poder quebrar alguns paradigmas do futebol, que ainda é muito persistente, essa cultura mais antiga, de que, né, tá dando certo, né? Time que tá ganhando não se mexe, sabe essas coisas? Então, assim, dentro das quatro linhas pode ser, mas no administrativo a gente tem que pensar um pouco diferente. Então, eu atuo junto na diretoria de tecnologia, porque justamente eu vou pensando essas tendências, o que tem de novo para todos os setores, e a tecnologia é a ferramenta principal hoje, não tem como fugir disso, né? A não ser quando se fala de processo, que nem sempre vai utilizar a tecnologia. Mas é algo muito novo, acho que mais clubes estão... E aí que tá, não só clubes grandes, clubes menores estão começando a fazer esse trabalho de pensar mais em inovação, ou trazendo startups para dentro, ou criando uma área, uma vaga de gerente, né? E assim, de clubes de fora, assim, lá fora, por exemplo, o Barça, que acho que é o primeiro que criou o Barça Innovation Hub, né? Acho que foi o primeiro, se não me engano, que eu me lembro, faz tempo, se não me engano, de 2016 para cá, 2017 para cá. Mesmo faz tempo, tá aqui, né? Não tá muito longe. O Manchester City tem uma área muito grande nisso e vem evoluindo, também não é muito antigo. Então, assim, no mundo como um todo está se evoluindo nesse quesito, sabe?
Não, bem legal. Então, pelo menos o que nota é que talvez tenha bastante oportunidade aí nessa área. Se alguém gosta de futebol e gosta de inovação ou está pensando em mudar para essa área, na sua percepção você vê que é um caminho sem volta, vamos dizer assim, né, para alguns clubes. Sim, é um caminho sem volta, e sim, tem muita oportunidade. E eu acho que o mais interessante é você pensar o seguinte, porque em qualquer área, talvez em outros setores, em outras áreas de negócio, não seja, seja mais fácil encontrar profissionais de inovação ou que pensem, ou transformação digital, seja a palavra que for. Porque no futebol, a gente debate muito isso. Quem que a gente vai buscar? Né? Qual é a formação que se tem de inovação para futebol? Não tem. Hoje em dia, sim, tem um ou outro curso, quase não tem livro falando sobre isso, tem um livro, depois no final, se você deixar, eu vou indicar. Mas, assim, como é que a gente pode, né? Como é que eu, Débora, posso contratar um analista de inovação, um analista, daí, claro, eu vou um analista digital e tal, mas quais são os requisitos que ele tem que ter, né? Então, assim, isso é um pouco das coisas que a gente está, é um desafio que nós estamos vivenciando hoje, justamente porque o mercado se movimentando e a gente precisa ter uma certa rapidez, mas justamente tem essa oportunidade, né? Tudo bem, não tem uma formação, mas a gente sabe qual é o caminho. A gente que é na área, ou que já é formado em alguma parte, ou que tem essa questão de negócio, transformação digital, negócios digitais, enfim, a gente vai tentar buscar pessoas que têm minimamente, né, esse fit, assim, com essa questão de inovação. Então, tem muita oportunidade, com certeza vai crescer mais ainda. Eu acho que quem gosta tem que ficar ligado nesse sentido de buscar, buscar assim, quanto mais poder, não na área de futebol, como eu falei, quase não tem, mas tentar buscar esse conhecimento em inovação especificamente, transformação digital, esse mundo de startup, metodologias ágeis, tudo mais. Não, é bem legal e eu acho que também uma coisa que você deve avaliar, né, possivelmente no futuro, são pessoas, né, iguais a você, né, que gostam de futebol, no caso, porque a pessoa que deve ter aquela paixão pelo futebol, né, deve ser mó legal trabalhar com inovação no esporte que gosta, eventualmente no time que torce e contribuindo, né, com o esporte que gosta. Então, eu acho que é bem legal. Mas, Débora, a gente está aqui nesse canal para poder ajudar pessoas a evoluir nessa carreira aí de inovação, de gerenciamento de projetos, ou que está em uma outra área, está meio indeciso e quer mudar para a área de inovação e de projetos. Então, a gente tem esse objetivo aqui. Você que já está, vamos dizer assim, com inovação no futebol já faz um tempinho aí, o que você recomendaria para essas pessoas? Estudar o quê? Seguir alguém? Ler um livro, um artigo? Você comentou de um livro, né? O que você recomendaria para uma pessoa aí que tipo, pedisse uma recomendação de estudo? Legal. Então, só queria fazer um rapidinho sobre o que tu falou, né, de Claro, claro. quem quer mudar, quer gostar do esporte. O mais interessante é que, como o futebol vem se profissionalizando, a gente tem visto cada vez mais movimentos de profissionais que nunca atuaram no clube de futebol vindo para cá. E até nessas áreas principais de novos negócios, da parte digital, da parte de tecnologia. Porque justamente não, a gente está precisando buscar no mercado e não seja ruim, pelo contrário, é até melhor. Essa pessoa traz uma bagagem, né, de outras frentes. Eu acho que inovação é isso também, é você pensar muito além do seu core business, né, você buscar soluções e pensar, replicar outros esportes, outros negócios, né? Eu gosto muito de uma referência, não sei se eu posso fazer, mas como mindset, eu acho que é muito legal, a Magazine Luiza, que se reinventou de um jeito muito interessante, faz movimentos muito interessantes. Então, eu acho que isso é entender isso. Então, e aí, para a sua pergunta diretamente, eu acho que não precisa ser só buscar no futebol essas referências, né, mas eu acho que começar a entender, buscar alguns profissionais, o que eles estão falando no futebol como soluções que o futebol precisa buscar, acho que é interessante. Então, o próprio Felipe Ribe, que é um cara que foi gerente aqui de inovação do Galo, é um grande amigo que eu falo, não é só por isso que eu estou indicando, mas ele, no LinkedIn, quem puder seguir ele, depois eu posso até, né, compartilhar, mas é só buscar Felipe Ribe, Eu deixo o ele link traz aqui no primeiro comentário do isso, pessoal. deixa o link, isso.
Ele traz muitas, além das novidades que ele traz do que está acontecendo no mercado, não só esportivo, mas, por exemplo, ele fala muito de Web3, de NFTs, criptomoedas, comunidades a partir disso, mas não só isso, ele fala também de inteligência artificial, ele traz muitos insights legais. Eu acho que ele é um cara sensacional que precisa seguir. Outro que tem um livro e até tem um curso direcionado, eu não sei, se não me engano, ele até abriu na Black Friday, não sei como é que tá, mas é Bruno Maia. Ele foi vice-presidente do Vasco por um tempo, ele tem uma agência de marketing, ele é um parceiro nosso, a gente vai lançar um documentário tokenizado do Reinaldo, que é a gente já lançou até essa possibilidade, né, de torcedores ou fãs do Reinaldo poderem comprar através de tokens, ser investidores do filme, então é algo, primeira vez que um clube está fazendo isso. O Bruno Maia quem idealizou esse projeto, e ele tem um livro, que é o livro Inovação e Novo Marketing no Futebol. Então, esse livro é sensacional, um livro fácil leitura, ele traz muitas coisas de streaming, esportes, é tanta coisa que ele traz lá, ele fala dessa questão dos fãs, né? Dizer que o Flamengo tem 40... Não estou falando do Flamengo, tá, gente? Mas o Flamengo tem 40 milhões de torcedores. Não é bem isso, né? Porque a gente faz uma conta lá, e quem trabalha no futebol sabe que não é bem assim. Mas sim, tem uma possibilidade de falar com essa torcida, né? Mas aí a gente tem que trazer para o mundo real. Como que a gente faz isso? Então, esse ponto que é legal que ele traz também. E aí tem muitos outros. Eu acho que se fazer uma busca ali, através desses principais, e outros, e como eu falei, tem outras pessoas, por exemplo, Marta Gabriel é uma profissional, né, que está muito além está muito à frente do seu tempo, é uma profissional que eu sigo, que não é do esporte, mas ela traz coisas sensacionais também. Enfim, eu acho que tem muita coisa legal e eu acho que no esporte a gente precisa até ter mais pessoas falando disso. Né? Não, até eu não tinha pensado, né? Mas você mencionou um tema bem legal aí, só queria ouvir a sua opinião antes de a gente ir para os finalmente aqui. Você falou um pouco sobre tokenização, né? Inclusive, eu cheguei a bater um papo até com o André, que é uma pessoa que está trabalhando com tokenização na Inglaterra, né? Sobre isso. E ele comentou um pouco sobre isso, sobre fan tokens, né? Do Paris Saint-Germain, enfim, ele falou alguns times que estão indo para essa linha de você, como fã, poder escolher, eventualmente no futuro, qual é o uniforme que o time vai jogar, ou coisas do tipo. Você vê espaço para isso? Você vê que o futebol está migrando realmente para essa linha? Então, a gente tem aqui no Galo isso já também, é a mesma plataforma, é a sócio.com, né? E eu vejo sim, eu só acho que talvez mude um pouco o formato, mas sim, esse engajamento que o token oportuniza para quem, não só para o torcedor, para o fã, e aí que eu falei no começo, né? Porque a gente fala tanto fã do futebol, porque hoje a gente não pode querer abordar só o torcedor, a gente tem que abordar o torcedor com certeza, o sócio, né, que paga ali no dia, com certeza. Mas a gente também tem que ir um pouco além, a gente tem que pensar, principalmente pensando nos mais jovens, que não assistem tanto futebol, mas que tem alguma ligação com o pai, com o vô, com a irmã, com a prima, com a mãe, que torce por um time, e de repente a gente pode captar ele por alguma outra, um formato de engajamento. Então, essa questão de criptomoedas, fan token e tal, ele veio um pouco para suprir isso também. O esportes também, né, vem um pouco nessa pegada de falar com esse público que hoje em dia o futebol não fala, são muito poucos clubes que falam, que façam essa interface, né? Então, essa questão de fan token especificamente, a gente vive, a gente faz aí. Ano passado a gente fez várias votações, enquetes, é legal porque você traz o torcedor para participar realmente e de decisões importantes. A gente fez 2 decisões no ano passado, que eram o layout do vestiário do futebol profissional, né, como que ia ser o layout do vestiário do Galo, e o layout do vestiário do adversário. Então foi muito legal, a gente colocou ali como que seria, né, um galo doido, ali a gente tem um galo doido aqui que representa mais brabo, assim, então, assim, foi muito legal poxa, é uma decisão que vai ficar, né, da arena, que vai ser inaugurada e tal. Então, acho que isso é interessante. O token, não só o fan token, acho que tem algumas questões aí da Web3, né, que trazem NFTs e tudo mais, que trazem novas possibilidades e que a gente precisa de pessoas nessa área também, focada no esporte. Que é muito diferente você falar disso
para um outro setor, sabe? Então, tem que ter esse direcionamento também para essa área. Não, show de bola. Débora, obrigado pelo seu tempo, obrigado aí por contar para as pessoas aqui um pouco como funciona a inovação num time de futebol. É a primeira vez que eu recebo uma pessoa para falar exatamente sobre isso. E como você mencionou, talvez, não sei se tem outras, assim, outros clubes, fica o convite, inclusive, né, se outras pessoas quiserem bater um papo. Mas é muito legal ver o âmbito da inovação, né, que vai além e atinge até esportes, atinge vidas de outra maneira, assim. Muito legal. Obrigado pelo seu tempo, por bater um papo aqui com a gente. Gostaria de devolver a palavra aí para alguma consideração final, redes sociais, enfim, o que você Sim. quiser compartilhar aqui com as pessoas que eventualmente gostaram e se engajaram com você e querem aprender ou estudar inovação para futebol, esporte em geral. Legal. Então, até eu ia comentar, quem quiser me seguir nas redes, no LinkedIn, no Instagram, só procurar Débora Saldanha, que eu tô lá, no Instagram é Débora Saldanha BR, e eu também tô, né, compartilhando, mais no LinkedIn até, mas compartilhando essas novidades, o que a gente tem feito aqui no Galo, até de realidade aumentada, que a gente nem falou, né, um pouquinho de inteligência artificial, a gente vai começar a aplicar. Então, assim, você vê que são muitas frentes, né? Inovação, assim, isso que eu estou falando só para a área de negócios e marketing. Eu nem entrei muito na área de inovação para o futebol, por exemplo, que a gente tem área, tem saúde, tem logística, tem um monte de coisa que a gente pode abordar e fora os outros setores. Então, quem quiser me seguir, fica à vontade, me chamar, eu bato papo também tranquilamente com vocês. Assim, eu acho que quem gosta minimamente de esporte tem que ter um gostinho pelo esporte para trabalhar aqui, né? Aquele frio da barriga, até para entender a rotina, porque um dia tá ganhando, outro dia tá perdendo, e aí a gente precisa lidar com tudo isso. Então, eu acho que é legal, tem que ter esse gostinho de pelo menos entender, não digo entender, mas gostar, querer vivenciar isso. Tem muita oportunidade, eu digo, vão atrás dessas pessoas, dessas referências, desses estudos que vale a pena, acho que tem um mercado longo aí para se abrir e para poder explorar. E obrigada mais uma vez pelo convite, por estar aqui. Fico à disposição quando precisar. Débora, obrigado. Eu vou deixar no primeiro comentário aqui as referências que você comentou de pessoas e mesmo as suas redes sociais, até para facilitar quem que eventualmente queira bater um papo com você. Então, brigadão mesmo pelo seu tempo e até a próxima. Até mais.